Glória a Deus. Louvado o nome do Senhor. Quero agora trazer um momento da palavra do Senhor ao seu coração. Aleluia, a palavra do Senhor que é nova a cada dia. A palavra do Senhor a cada dia traz uma nova esperança ao nosso coração. Então, nesta manhã, nesta tarde, quer dizer, né? Já é tarde, Deus tem algo novo ao seu coração. Aleluia. Quero meditar aqui com vocês na palavra do Senhor. Aleluia, meus queridos ouvintes. No Salmo 62, e o verso 11. Aleluia, o Salmo 62, e verso 11, diz assim a palavra do Senhor. Uma coisa disse Deus, 2 vezes a ouvir, que o poder pertence a Deus. Quero repetir aqui o Salmo 62 e verso 11, você acompanhe na sua casa, no seu lar. O Salmo 62 e verso 11 diz assim: uma coisa disse Deus, 2 vezes a ouvir, que o poder pertence a Deus. Aleluia, querido ouvinte da palavra do Senhor. Aleluia, lendo essa passagem me intrigou bastante, mas como a gente pode aprender, a gente sempre tem que orar antes de ler a palavra, pedir para o Espírito Santo de Deus falar ao nosso coração, pois às vezes nosso entendimento é pequeno e às vezes a gente não consegue entender a dimensão daquilo que Deus quer transmitir. O salmista aqui, inspirado pelo Espírito Santo, disse assim, uma coisa disse Deus, uma coisa. E 2 vezes eu ouvi. Como pode Deus falar uma vez e a gente ouvir 2 vezes? Essa é a pergunta que ficou no meu coração ao ler esse versículo. E a primeira coisa que veio na minha mente foi que a voz de Deus ecoa ao nosso coração. Ecoa de eternidade em eternidade. Mas não é isso que o Espírito Santo tocou em meu coração para falar, compartilhar com vocês, ouvintes, o que o Espírito Santo colocou no meu coração é que Deus confirma a sua palavra de diversas maneiras. A sua palavra é confirmada. Quero, querido ouvinte, que você volte lá em Gênesis 41, né? Quando José estava numa prisão, aguardando o resultado da sua prisão, da sua sentença. Apesar de Deus estar prosperando ele na cadeia, na prisão, Deus estava prosperando ele lá, ele foi chefe da prisão. Apesar de tudo isso estar acontecendo, ele estava na prisão. Como que alguém pode estar 100% contente na prisão? Mas a palavra do Senhor nos diz que tinha 2 pessoas com ele presas, né? Que cometeram crimes contra o rei Faraó. Era o padeiro e era também o copeiro, aquele que levava o copo com vinho para o Faraó. O padeiro que fazia suas especiarias, que fazia seus pães, seus bolos. Os 2 cometeram erros contra o Faraó e por isso estavam ali presos junto a José. Mas uma certa vez os 2 tiveram sonhos. E os 2 tiveram sonhos parecidos. Um teve um sonho que seria restaurado a sua situação diante de Faraó. O outro teria a sua sentença de morte. Foi José que interpretou o sonho dos 2 desta forma. Meu querido ouvinte, e José falou para aquele que seria restaurado diante de Faraó: olha, quando você estiver diante de Faraó, lembra de mim que eu estou aqui na prisão, para que ele reveja a minha sentença, para que ele reveja a minha situação aqui na prisão. Foi isso que José falou para o copeiro, aquele que seria restaurado a sua posição, ao seu cargo. Mas
aquele copeiro foi restaurado, sua função voltou, mas ele não lembrou de José. Ele não lembrou-se de José. Meus queridos, que frustração. José ali preso injustamente, naquela prisão, e ali aguardando, esperando o momento de Deus na sua vida, e aquela pessoa, Deus usa ele, Deus usa José para interpretar os sonhos desses prisioneiros também, mas aquele não lembrou. Mas isso era propósito de Deus, meus queridos. Desse episódio passaram-se 2 anos. Imagina você aí que tem pedido a Deus uma resposta, tem pedido a Deus algo ao Senhor, e tem achado que Deus está demorando. Deus está demorando a dar a minha resposta. Imagina José, nesse episódio ele esperou 2 anos. 2 anos. 2 anos, quem sabe você está orando pelo seu marido. Seu marido que está numa situação complicada, seu filho nas drogas, uma situação que foge ao seu controle, uma situação que você não tem saída, uma situação que não há nenhuma opção, uma opção que você possa ver e possa ficar de situação resolvida. Mas José confiou no Senhor. José não, assim como ele lá atrás foi vendido pelos seus irmãos, ele não questionou a Deus, ele permaneceu firme no propósito do Senhor. Ele permaneceu firme na presença do Senhor, ainda que as circunstâncias não eram favoráveis a ele. As circunstâncias eram como se fosse uma tragédia, né? Quem sabe na sua vida você tem vivido tragédias, assim como a gente tem visto no Brasil muitas tragédias. Mas Deus tem algo novo para a sua vida. E as tragédias serão esquecidas. Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, meu querido ouvinte. Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Confie no Senhor, ainda que pareça tardio a sua resposta. Meu querido ouvinte, José ali, 2 anos se passaram e o copeiro esqueceu o pedido que José fez para lembrar Faraó que ele estava na prisão. Meu querido ouvinte, José ali, passados 2 anos, viu o agir de Deus. O Faraó teve um sonho em que vacas gordas, lá em Gênesis 41, você pode ler, 7 vacas gordas subiam o rio, mas depois vinham 7 vacas magras e secas e comiam essas 7 vacas gordas. Depois Faraó voltou a dormir, teve outro sonho. Faraó viu 7 espigas miúdas, secas pelo vento. É um grande prejuízo, né? Ter uma plantação que não dá o fruto que a gente espera. Mas ali também surgiram no sonho de Faraó 7 espigas grandes e cheias. Mas só que as espigas miúdas e secas comiam as espigas grandes e cheias. Da mesma forma que o outro sonho das 7 vacas gordas e 7 vacas magras. E aí que eu chego, meu irmão, no Salmo 62, que você acompanhou aqui, que uma coisa disse Deus, e 2 vezes eu vi que o poder pertence a Deus. Deus mostrou ao Faraó uma única mensagem de 7 anos de fome, 7 anos de bonança, e depois viriam 7 anos de fome. Deus mostrou a Faraó através desse sonho. Foi uma única mensagem, mas 2 vezes ele viu a voz do Senhor. Ele ouviu a voz do Senhor, ele viu através do sonho a mensagem do Senhor. 2 vezes. 2 vezes Deus fala ao nosso coração. Por que 2 vezes? Para confirmar que a palavra do Senhor não volta vazia, que a palavra do Senhor não passará muitas coisas, mas a palavra do Senhor não passa.
Aleluia, glória a Deus. Em 2 Pedro, a gente vê, em 2 Pedro 3, do 3 ao 4, diz assim, que nos últimos dias, muitos escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências, dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem desde o princípio da criação. Aí Pedro continua, o Senhor, no capítulo 3 e 9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, mas que todos venham ao arrependimento. Meu querido ouvinte, às vezes a resposta de Deus tem demorado, porque Deus quer mudança na sua vida. A resposta de Deus tem demorado porque Deus tem tratado ao seu coração. Deus quer um arrependimento, Deus quer salvar, Deus quer libertar, por isso a resposta tem demorado. Esse é o motivo da demora, esse é o motivo porque Deus tem glória para a sua vida. Deus tem algo novo para a sua vida, meu querido irmão. Assim na vida de José, depois de ter interpretado o sonho a Faraó, José foi ali governador do Egito. E Faraó reconheceu que o poder pertence a Deus. O poder pertence só a Deus. Passa reis, passa homens, mas o poder pertence a Deus. Confie no Senhor, meu querido ouvinte. A resposta está demorando? Deus tem tratado a sua vida. Deus tem tratado ao seu coração. Arrependa-se, você que está distante dos caminhos do Senhor, porque Ele quer salvar a sua vida. Arrependa, porque Ele tem salvação. Ele é o Salvador. Deus abençoe sua vida, meu querido ouvinte. Fique agora com mais um louvor e logo após estaremos orando por sua vida em nome de Jesus. Aleluia.